O PIB dos Estados Unidos acabou de vir pela metade do que o mercado esperava. E o novo presidente do Fed, Warsh, que foi indicado pelo Trump com uma missão muito clara, baixar juros, vai tomar posse nos próximos meses. E a pergunta que não quer calar: como o Bitcoin vai reagir a novos cortes de juros em 2026? No vídeo de hoje eu trouxe alguns estudos que revelam exatamente o comportamento do Bitcoin em relação aos juros americanos e já adianto, não é tão simples quanto corta juros, Bitcoin sobe. E isso vai ficar muito mais claro com o último estudo que eu trouxe, então fica até o final. Porque se você entender esse mecanismo que eu vou te apresentar, você já vai estar um passo à frente do mercado. Vai ficar bem claro aqui para você o que esperar para o Bitcoin, para o mercado cripto em 2026, frente ao Fed, frente aos cortes de juros possíveis que devem acontecer. E já adianto, antes de começar, que toda essa análise que eu vou trazer para você, ela é entregue semanalmente para os assinantes do Professional. Toda semana os assinantes têm uma leitura de cenário, o que a gente espera para a semana, para o mês, para o médio prazo, para curto prazo, com indicações práticas do que fazer na sua carteira. A gente analisa macroeconomia, dados on-chain, sentimento, até análise técnica a gente traz lá nos relatórios. E se você gosta do conteúdo que a gente traz aqui no canal, das análises aprofundadas, entenda que elas são só uma pequena parte do que os assinantes recebem toda semana. Então, se você se interessa por esse tipo de análise, confere o link aqui na descrição, você pode falar com o nosso time para conhecer o Professional. Agora vamos lá para os dados que eu tenho para mostrar para você aqui, começando pelos Estados Unidos, né? Vamos falar dele. Nós temos aqui os dados de inflação, nós temos dados recorrentemente abaixo do esperado, né? Nós temos uma inflação que estava projetada em 2,5 e veio 2,4. Essa aqui é a curva desde 2022, né? Uma curva que está caindo a inflação cada vez mais, topos e fundos decrescentes, né? A trajetória da inflação nos Estados Unidos é de queda e isso acaba não justificando mais uma taxa de juros elevada. Lembrando, né? O Fed ele sobe juros para controlar a inflação. Quando a inflação está controlada e está em queda, ele começa a baixar juros. Corroborando a esse dado, nós temos o PIB dos Estados Unidos, que recentemente veio bem abaixo do esperado. O mercado estava precificando 2,8% a projeção e veio metade, né? Caiu 50% a projeção. Foi um dado assim bastante animador para quem espera um corte de juros. Está mostrando que a economia está meio sufocada, a gente está precisando de mais produtividade e uma taxa de juros nunca é boa para a produtividade da economia, né? Se está caro pegar empréstimo para você empreender, se vale mais a pena deixar o dinheiro no banco rendendo do que você se arriscar numa empresa, naturalmente a economia ela vai ficar desaquecida, fica difícil movimentar e aí o Fed tem mais estímulos para cortar juros. E por fim nós temos aqui a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Ela está meio que na mínima, assim, né? Está esperando para subir. E em final do ano passado, dezembro, nós tivemos a maior taxa de desemprego desde 2021, mostrando que não temos mais aquela situação tão favorável, né? Tem outros dados aqui que a gente já trouxe também, como o pessoal não pede mais demissão, ninguém mais está querendo sair do emprego, né? Quando você tem uma situação de emprego pleno no mercado, não significa que você só tem um desemprego baixo. O desemprego baixo é um componente, mas a rotatividade de empregos é outro. E nesse momento nós temos uma rotatividade baixa. Se o emprego tivesse pleno, você teria coragem, né? Você se sentiria confortável para sair da sua empresa atual e ir para outra. Como não tem essa situação de emprego pleno, nós temos uma taxa de desemprego que agora volta a traçar uma trajetória de alta e uma rotatividade de empregos cada vez menor. Essa é uma visão rápida do que a gente tem sobre a economia americana, sem entrar aqui em dados antecedentes, né? Só realmente o que o mercado está olhando nesse momento. E junto a isso, nós temos uma nova nomeação para o presidente do Banco Central americano, o Kevin Warsh, deve assumir aí no segundo semestre. O mandato do Powell, atual presidente, vai até maio desse ano. Então, logo mais vai mudar a cadeira e provavelmente vai mudar bastante a política monetária do Fed. O Warsh ele vem traçando há muitos anos críticas ao esse atual mandato do Fed, da política monetária, dizendo que, olha, essa política de juros altos não se justifica mais. A gente tem inteligência artificial agora, vai aumentar a produtividade, a gente pode baixar juros sem se preocupar com a inflação. A atual justificativa do Powell é, não, a inflação ainda não tem todos os dados que a gente quer, ela não arrefeceu tanto assim, tem que manter os juros. O Warsh ele vai na contramão, ele pensa o seguinte, não, a produtividade vai subir, eu tenho que baixar juros e a inteligência artificial vai ajudar a manter a inflação reduzida. Eu sei que tem muito debate aí sobre quem é o Warsh, qual que é a política dele, como é que ele enxerga para o mercado. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando qual que é a minha posição. Eu acho que ele não vai seguir tanto aquilo que ele falava no passado. A nomeação dele ainda é bastante nebulosa, mas ele dá vários sinais de que ele é um cara favorável à Wall Street, né? Que ele não vai deixar os amigos do mercado financeiro desassistidos. Então, recomendo que você veja o vídeo se quiser se aprofundar nesse novo presidente do Fed. Mas o resumo da ópera é: dados econômicos
estão apontando para mais cortes de juros, não justificam tanto assim uma taxa atual a 13,5, 13,75. Então é possível que nós tenhamos mais cortes de juros em 2026. O mercado com certeza já está precificando essa possibilidade. E o Warsh na cadeira, com as recentes falas dele, só aumenta mais a chance disso. E aí vem a pergunta: o mercado financeiro explode depois disso? Né? O Bitcoin, agora sim, ele vai subir, vai recuperar toda a queda que ele teve esse ano? Essa aqui é a parte mais importante do vídeo. Eu trouxe aqui alguns estudos para mostrar para você e que deixa bem claro o comportamento do Bitcoin. Já adianto, né? Se você está gostando do vídeo, aproveita e deixa o like aí, ele chega para mais pessoas que se interessam sobre isso também. E a primeira imagem que eu quero te mostrar aqui é uma correlação simples, né? Vamos colocar lado a lado aqui preço do Bitcoin ao longo do tempo e taxa de juros. Aqui em cima é o preço do Bitcoin. Sempre que eu tenho uma linha desse tipo aqui cinza, significa que o Fed subiu juros aqui embaixo, tá? Teve uma alta de juros, mais uma alta. E quando a linha é amarela, significa que o Fed cortou juros. Aqui a linha azul caindo aqui embaixo. E a gente olha o seguinte, né? Então, Fed subir juros é ruim para o mercado financeiro, é ruim para ativos de risco, porque compensa mais você deixar na poupança ali rendendo do que você se arriscar no mercado financeiro ou com uma empresa. Assim, a lógica bruta, assim, em termos brutos, é mais ou menos essa. E olha que interessante, né? Você pega de 2016 a 2018, o Bitcoin não estava nem aí para juros, né? Foi subindo e o Fed subindo juros e ele não estava nem aí. Depois aqui ele caiu um pouco, né? Teve uma correção, mas aparentemente descorrelacionado com juros, que já estava em trajetória de alta há muitos anos. Depois nós temos aqui em 2019 uma queda nos juros, praticamente não influenciou o Bitcoin, ficou na mesma. Depois uma queda brusca nos juros e um crash no Bitcoin, foi o Covid crash, né? Ele caiu ali dos 10 mil quase ali para 5 mil dólares, caiu 50% no Covid crash. Depois andou normalmente sem influência da taxa de juros. E em 2022 sim, né? Foi o nosso grande bear market. O Bitcoin caiu ao mesmo tempo em que subia a taxa de juros. E depois, recentemente, aqui em 2025, o Fed teve cortes na taxa de juros, o Bitcoin subiu e mais recentemente também teve cortes e o Bitcoin vem caindo de preço. Ou seja, é muito misto. Não dá para concluir alguma coisa a partir disso. A lógica faz sentido na teoria, né? Ah, corte de juros é bom, aumenta juros é ruim, mas a gente vê que na prática o Bitcoin não responde tanto assim aos cortes de juros. E por que isso acontece, afinal? Aqui é um outro estudo bem simples que a gente trouxe, né? Que os retornos do Bitcoin, eles tendem a acontecer antes do corte de juros ou da alta de juros, né? Então você vê que o retorno médio em 7 dias após o evento do corte, da reunião do FONC, né? 15 dias, 30 dias e 60 dias. Aqui é um retorno onde houve corte de juros e aqui o retorno onde houve manutenção dos juros. Perceba que as barras azuis, elas acontecem sempre antes, né? E as barras laranjas depois. Olha que interessante, o Bitcoin, ele precifica o corte de juros muito antes dele acontecer. O efeito de depois é muito pequeno, 60 dias depois variou 1,2%. Ou seja, praticamente não tem efeito. O Bitcoin ele é muito mais sensível a essas oscilações macroeconômicas. E da taxa de manutenção ainda mais, né? Pô, não influenciou nada a taxa de juros manter igual. E o Bitcoin subiu 18% maior, o maior retorno aqui em 60 dias, né? Quase 20% de alta, depois o Fed não fazer praticamente nada. E isso aqui levanta uma questão muito importante. Olha, parece que tem uma força oculta. Parece que é uma força que influencia o Bitcoin independentemente do corte de juros. E isso é verdade. A gente já trouxe aqui no canal que os efeitos do corte de juros, dessa injeção maior de liquidez, de um afrouxo monetário, eles levam muito tempo para influenciar o Bitcoin. Sim, são meses e meses para ele gerar algum efeito prático que a gente consegue medir com estatística. Mas na maior parte das vezes, esse efeito do afrouxo monetário do Fed, ele já é previsto, a gente já consegue anteceder por outros tipos de dados. Como, por exemplo, os dados do próprio fluxo americano. Quanto dinheiro os Estados Unidos como um todo está imprimindo. Não só o Banco Central, mas mercados privados, poupança, crédito, tudo isso somado. A gente olha com um certo grau de antecedência, que eu ocultei o que vai acontecer depois. Nós estamos aqui em fevereiro, eu ocultei a trajetória do fluxo americano, porque isso aqui é para os assinantes, mas você já vê que ele é um fator que explica muito. Esse dado aqui, a linha preta, ela acontece, isso aqui é o dado de fluxo americano, ela acontece com umas 20 semanas, de 15 a 20 semanas antes de chegar no preço do Bitcoin. Então a gente consegue entender o que ela vai fazer, o que ela vai impactar no mercado cripto com um certo grau de antecedência. E você vê que ela explica muito bem essas variações que o preço tem, né? Então, cai a liquidez americana, você vê que o preço se mantém estagnado, sobe, o preço acompanha junto, cai, o preço se mantém estagnado. E agora, nesse último período,
ela fez um pico aqui em julho de 2025, o Bitcoin performou bem em agosto, em outubro teve uma pequenininha euforia ali, mas o preço subiu mais por sentimento do que por fluxo, e desde então, esse dado do fluxo americano vem caindo, assim, uma queda brutal, né? Chegou em patamares de anos passados, e o preço do Bitcoin acompanhou essa queda forte. Outros mercados também sensíveis à liquidez, como software, né, também caiu bastante, influenciado muito pela inteligência artificial. Foi um dos fatores que influenciou muito o Bitcoin, que ainda é visto como uma tecnologia, né, não é reserva de valor. O pessoal aí, hedge fund, bota tudo na mesma caixinha e o Bitcoin acabou sendo influenciado por inteligência artificial, que não muda nada na tese, né? É interessante ver como os mercados são irracionais e ineficientes. Mas isso aqui explica muito mais o movimento do Bitcoin do que um corte de juros feito pelo Fed. Se, por exemplo, eu tiro aqui o total da jogada, que é tudo junto, e bota só o Banco Central, o balanço do Fed, você vê que o grau de explicação acaba sendo até mais elevado, né? Isso aqui tem um grau de causalidade muito alto, tá, por estatística. Eu sei que aqui no gráfico às vezes não parece tanto porque ele é meio errático, né? Mas da mesma forma a gente vê que o fluxo ele vai caindo desde julho. Teve até um repique aqui que segurou o preço por um tempo e caiu de novo, né? E no passado chega a ser até meio assustador, né? O preço variando quase igualmente. Aqui teve essa alta, 2023, o preço também teve uma boa alta, se manteve depois uma queda, o Fed foi imprimindo mais a linha vermelha, né? E o preço do Bitcoin foi subindo, quando o Fed caiu, o preço do Bitcoin se manteve lateralizado, né? Topos e fundos quase descendentes, e quando o Fed voltou a uma engrenagem aqui de imprimir mais, de injetar mais, a gente vê que o preço do Bitcoin volta a recuperar. Isso aqui tem muito mais correlação e causalidade do que a simples taxa de juros. A taxa de juros variar não é uma informação antecedente. Você já viu que o mercado todo antecipa que o corte vai ser feito. E o preço já movimenta. Então, o efeito do corte de juros já está no preço da tela muito antes dele acontecer. Aqui não. Isso aqui é um dado antecedente. Isso aqui é poder informacional. Isso aqui vai conseguir te dar um ganho de informação, de entender o cenário, entender o que está acontecendo, muito melhor do que quem só acompanha a notícia e vê o que o Fed está falando. Ele nunca fala o que ele vai fazer com antecedência. Ele sempre reage aos movimentos do mercado, aos movimentos da economia. É engraçado, né? O Fed, com tanto dado, está sempre atrasado, está sempre reagindo e nunca se antecipando. É a postura natural do Banco Central. Então é óbvio que se a gente quiser mais ou menos se anteceder, entender o que o mercado reserva nos meses seguintes, a gente não pode seguir a visão do Fed. Se ele está atrasado, eu tenho que seguir algo que ele não olha, algo que vai me dar poder informacional. É o caso de fluxo americano, fluxo global, fluxo até asiático, que a gente acompanha aqui. Já trouxe vídeo aqui para explicar o ouro, por exemplo. Então, se você escutar, né, corte de juros em 2026, você já sabe como reagir. Olha, se acontecer, já está no preço. Não tem muito o que esperar, o efeito posterior dele não vai ser grande coisa. Agora, se você consegue acompanhar esse tipo de dado que eu trouxe aqui, que é de fato antecedente, aí sim você tem poder informacional. Lembrando que a gente traz no relatório do Professional, toda semana na sua mesa, você vai entender o cenário macro, o cenário on-chain, o cenário de sentimento, tudo que é importante você saber para se guiar na semana. Uma leitura de 15 minutos que vai economizar um tempo danado aí para você tentar entender o mercado no Telegram, no Twitter, vendo o gráfico, tentando juntar um monte de fontes. A gente agrega tudo que faz sentido, tudo que por estatística já se mostrou relevante e bota na sua mesa toda quarta-feira. Se você tiver interesse, converse com o nosso time, uma conversinha de graça aí, sem compromisso, de 15 minutos, você já conhece o Professional e o que ele tem para te entregar. Espero que o vídeo tenha sido útil, tenha esclarecido o que eu me propus a esclarecer, que é se o corte de juros influencia tanto assim o Bitcoin. Espero que você tenha aprendido uma coisa nova hoje. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos e eu te vejo no próximo conteúdo. Até lá!